Olá, galera! Vamos falar mais um pouquinho aí de direito do consumidor? Eu sou a professora Mariana, já tô aí com vocês há algum tempinho, né? E hoje a gente vai falar de práticas comerciais. É um assunto muito amplo, né? Então eu estabeleci aqui para vocês, só para não deixar vocês curiosos aí do que a gente vai falar hoje, que a gente vai falar de oferta e publicidade, cobrança de dívida, cobrança indevida e das práticas abusivas aí do fornecedor. Então, vamos lá. Oferta. A oferta, ela tá prescrita ali, o seu conceito, no artigo 30 do CDC. Toda vez que eu não trouxer aqui da onde que é o artigo, gente, é sempre do CDC, tá? Que é a nossa matéria aqui é que a gente mais usa. Quando for do Código Civil, quando for da Constituição Federal, eu vou trazer do ladinho. Mas por enquanto não se preocupem aí com isso, tá? Então, segundo o CDC, oferta é toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio ou qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, que obriga aí o fornecedor que vier a veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, gente, a oferta, nesse artigo aqui, a gente já consegue ver bastante coisa sobre ela. Que ela vale, né? Toda vez que ela for veiculada ou que o fornecedor se utilizar dela, que ela integra o contrato, ou seja, o consumidor, ele pode fazer valer ali a oferta que ele recebeu. Ele pode fazer com que o fornecedor seja obrigado a cumprir com aquilo ali que ele veiculou, mesmo que ele se negue ali no momento, né, da contratação. Então, oferta é isso, gente. É qualquer informação que chegue ao consumidor que seja suficientemente precisa. Você entendeu ali que a pessoa está vendendo, que é aquele valor, que é exatamente aquele produto, tal? O fornecedor tem que cumprir aí com essa oferta que ele proporcionou. Artigo 31 aqui vai dizer pra gente o seguinte, que a oferta tem que ser clara, que ela tem que passar as informações corretas, precisas, de modo ostensivo. E aqui no Brasil, obviamente, ela vai ter que ser em língua portuguesa. Vai ter que falar das qualidades, da quantidade, da composição do produto, né, o preço, a garantia, o prazo de validade, a origem, bem como os riscos que ela for apresentar aí, aquele produto ou serviço for apresentar para o consumidor. Parágrafo único, então, vai dizer que as informações de que tratam esse artigo nos produtos refrigerados vão ter que ser aí gravadas de forma indelével. O que é isso, professora? O que é indelével? Gente, indelével é indestrutível, de uma forma que não se destrua. Por quê? Porque se você coloca uma etiqueta ali que não seja resistente à água e o produto vai ficar no congelador, vai sair ali ou a tinta ou pode sair a etiqueta toda, né? Então tem que ficar a validade do produto de forma que o consumidor vá conseguir ver depois, né? Não que ela se perca aí, que ela se destrua ao longo do tempo. E os fabricantes e os importadores, né, segundo o artigo 32, vão ter que assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação de importação, né, ou a importação do produto. Isso acontece bastante com carro, né, gente? Pensa que você compra um carro e aí, ano que vem já não tem mais peça desse carro. Aí batem no seu carro, você não consegue consertar o carro, porque não tem peça mais. Complicado, né? Então eles têm que assegurar essa oferta aí das peças, enfim, enquanto não cessar a fabricação ou a importação daquele produto. Então, o parágrafo único vai dizer o seguinte, que cessada a produção ou a importação, a oferta deve ser mantida por um período razoável, na forma da lei. Só que isso daqui é uma coisa subjetiva, né, gente? A gente não sabe qual que é o período razoável. A gente pode ter um carro que parou de fabricar e dali 5 anos você precisou de uma peça.
Será que dali 5 anos é um período razoável para parar de tá fornecendo ali a peça ou não? Será que é um prazo bom? A gente não tem como saber. Então fica aí essa brecha, né? Para o fornecedor aí se aproveitar. E o artigo 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante, endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Então, para que não aconteça de você não ter para quem reclamar. Se você comprou por telefone, você não foi na loja, você não sabe onde fica. Então tem que vir o nome do fabricante aí na embalagem, na publicidade, em alguma coisa que venha com o produto, para que você saiba de onde que veio e possa reclamar se você precisar. Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor. Então, se você vai ter que, receber ali, se você for receber alguma publicidade por telefone, ela vai ter que ser, então, gratuita para você. Você não vai poder pagar nada por ela. E o fornecedor do produto ou do serviço, ele é solidariamente responsável pelos seus atos, e pelos atos dos prepostos ou representantes autônomos. Então, se você tem ali uma empresa, de medicamentos, por exemplo, e eles têm os representantes que vão fazer a divulgação desse medicamento aí pelo país, o fornecedor ele é responsável, sim, pela conduta desses representantes autônomos, pelos prepostos, aí, os funcionários que ele tiver. Artigo 35, ainda falando de oferta. Se o fornecedor de produtos recusar o cumprimento à oferta, olha o que eu falei lá para vocês no começo, a apresentação publicidade, pode o consumidor, alternativamente à sua escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação. Pode sim, gente. Pode você fazer valer a oferta ali perante o fornecedor, fazer com que ele cumpra o que ele prometeu ali naquela oferta. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos, tá? Então, oferta, tranquilo. Vamos passar aqui para publicidade. Qual que é o objetivo da publicidade? Convencer o consumidor a fazer uso aí dos produtos e serviços, alcançando o lucro. Então, é induzir induzir o consumidor a comprar. Então, sabe aquelas propagandas que, se você passar esse creme, sua pele vai ficar maravilhosa, você vai conquistar todas as mulheres, ou então beba cerveja, aquelas coisas que agora já não pode mais, que a cerveja fazia o cara ser o bonzão da balada, o desodorante, que tinha aquele desodorante, e aí o cara ficava cheirosão e ia lá numa festa conquistar todas as meninas. Então, isso é uma forma de publicidade, de você induzir, de você convencer o consumidor a comprar o seu produto. Mas tudo tem limite. Não pode fazer uma publicidade enganosa, uma publicidade abusiva, se aproveitando aí do consumidor. Então, a publicidade, ela também vincula o fornecedor. Ela deve ser veiculada, de forma fácil e imediatamente identificada como uma publicidade. Sabe às vezes que a gente está vendo novela e aparece lá as pessoas da novela, nossa, você comprou esse produto, deixa eu ver, e daí aparece a sacola com o nome da loja ali, ou da marca, e as pessoas ficam lá conversando quanto foi bom ela comprar aquele produto e etc. Aquilo lá chama merchandising e é uma forma de publicidade. Vai estar escrito ali no final da novela, naqueles créditos finais, merchandising marca tal, porque o consumidor precisa ser avisado de que aquilo ali é uma forma de publicidade. Mas você deve estar se perguntando aí, publicidade, propaganda, você até às vezes confunde esses dois termos. Vamos ver a diferença aqui para você não confundir mais. Publicidade, ela tem fins comerciais, envolve remuneração, a intenção de lucro.
Mas a propaganda, ela vai ter um caráter mais ideológico, esse fim político, social, cultural, e não visa o lucro. Essas propagandas do governo de vamos proteger o meio ambiente, doe agasalho, né, para as pessoas aí que estão passando frio no inverno, ou use camisinha no carnaval, tudo isso são formas de propaganda, não se vende nada. Se passa, se transmite uma ideia, né, uma cultura, enfim, mas não é uma publicidade, então vai ser uma propaganda. Então, aqui no Direito do Consumidor, a gente só vai falar de publicidade. Quando que uma publicidade ela é enganosa, então? Vai estar no artigo 37. Escrevi tudo errado. Publicidade. Meu Deus, que horror. Publicidade. A publicidade ela é enganosa quando ela for inteira ou parcialmente falsa, né, por qualquer modo ou por omissão, capaz de induzir o consumidor a erro. É a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade em origem, preço, qualquer dado do produto e do serviço. Então lembra que eu falei para vocês na outra aula que você olha aquele sanduíche maravilhoso, enorme, nossa, cheio ali de coisa gostosa dentro, bacon e mostarda e queijo e aquele hambúrguer grosso. Aí, quando chega o sanduíche na sua mesa, o pão é feio, nem vinha tanto bacon assim, nem vinha tanto queijo assim, o hambúrguer tá feio, vem aquele pão horroroso para você comer. Então isso é uma forma de publicidade enganosa, porque você tem menos quantidade, né, do que parecia ali na propaganda, na publicidade. Agora a gente não pode mais confundir, hein? Não pode mais falar propaganda sendo que é publicidade. Então me corrijam aí, por favor. Então vai ser ali enquanto, né, a qualidade, a quantidade, etc. Porque vai estar enganando o consumidor aí, essa publicidade. E a publicidade vai ser abusiva quando incite a violência, explore o medo, a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento ou experiência aí de uma criança, desrespeite valores ambientais ou seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Então, uma publicidade abusiva, ela vai fazer mal para o consumidor, ela vai fazer com que o consumidor haja, né, de outra forma, não a que ele costumava agir. Ele vai se tornar agressivo, ele pode causar um mal para sua própria saúde, ou ele vai induzir uma criança a falar para ela, né, por exemplo, você não pode viver sem essa boneca. Como que você vai viver sem a sua boneca? Ela é sua melhor amiga. Se você ainda não comprou essa boneca, você não tem uma melhor amiga. Aí a criança vai ficar desesperada. Então você não pode aí se aproveitar do consumidor em nenhum sentido. E também não pode causar nenhum mal para a saúde nem para a segurança. Lembram? Saúde e segurança do consumidor. A Constituição Federal aí, no artigo 220, ela vai falar o seguinte: a propaganda comercial do tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 2º do parágrafo anterior, que conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes do seu uso. Então, lembram que antigamente, não sei quantos anos você tem aí, mas seus pais com certeza vão poder contar isso para você. Antigamente existia aquela propaganda de cigarro que vinham homens bonitos, né, e saudáveis em cavalos brancos e tudo mais, mostrando que a pessoa que fumasse, ela ia ter ali, né, aquela aparência sadia, que ela ia ser bonita, que o cigarro ia torná-la popular, enfim. Então, estava fazendo o quê? Escondendo a realidade do tabaco. Porque a gente sabe que se a pessoa fumar, ela pode ter aí prejuízos na sua saúde. Então, agora, a partir aí, né, da nossa Constituição, tem que mostrar,
na propaganda e na publicidade, ó, eu acabo falando errado também, mas é costume, né, gente? Na publicidade aí do cigarro, vai ter que falar, olha, o cigarro, ele causa mal para a saúde, ele pode gerar câncer, ele pode, enfim, todos os malefícios ali tem que estar prescrito, né, na publicidade. E a gente sabe que atrás da caixinha do cigarro, por exemplo, vem escrito, né, utilizar esse produto pode causar mal para sua saúde. Eu não sei exatamente como que tá escrito lá porque eu não fumo, mas vocês já devem ter visto, né? Então, só eu coloquei esse artigo para lembrar vocês aí que existem algumas coisas, né, como tabaco, bebida alcoólica, remédio, etc, que precisa advertir aí do perigo que ela pode causar para a saúde, para a segurança do consumidor. Por exemplo, se beber, não dirija, tudo mais. Então, para o efeito do Código do Consumidor, aqui para o CDC, a publicidade enganosa por omissão é quando ela deixa de informar sobre um dado essencial do produto ou do serviço. Então, por exemplo, tá vendendo lá uma boneca, mas não diz que aquela boneca é para crianças a partir de 5 anos, porque vem com pecinhas pequenas que podem, né, fazer mal para a criança aí se ela engolir, enfim. Então, se ela deixar de informar alguma coisa, né, importante, essencial, ela vai ser considerada uma publicidade enganosa por omissão. E como que faz aí o ônus da prova, né? Quem que prova que a publicidade estava errada? Sempre quem patrocinar a publicidade vai ter que demonstrar aí que ela estava correta ou não, por que ela foi feita daquela forma, enfim. Cabe a nós, como consumidores, sempre reclamar. E aí, quem traz a prova da publicidade é quem a patrocinou. Então, vamos falar aqui um pouquinho de cobrança de dívida, né? A gente falou, então, de oferta, de publicidade. Agora, vamos falar de cobrança de dívida. Cobrar a dívida é um direito do fornecedor, mas ele também não pode fazer como ele bem entender. Não pode expor o consumidor, não pode constrangê-lo, não pode fazer ele passar vexame, passar ridículo, né? Então, o fornecedor pode te cobrar no seu trabalho? Pode, de modo, né, discreto, sutil, educado. Ele não pode colocar um alto-falante lá no seu trabalho e falar: você, fulano de tal, não pagou, vem aqui fora pagar sua dívida e tal. Não pode fazer isso, porque você está expondo o consumidor ao ridículo. E também não pode ameaçar o consumidor. Olha, se você não pagar, você tem tantos dias para pagar. Se você não pagar, hein, você vai se dar mal. Não pode fazer isso também o fornecedor. Então, quando vier uma cobrança de dívidas aí na sua casa, ela tem que explicar, né, exatamente quem que deve pagar a dívida. Vai ter que estar o nome da pessoa, o CPF, ou então, se for no caso, né, de pessoa jurídica, o CNPJ, explicando quem que tem que pagar aquela dívida. E se o fornecedor cobrar a pessoa aí de um modo vexatório, ameaçar, enfim, vai ser, né, considerado uma cobrança ali inadequada. Mas existe também a cobrança indevida, que às vezes as pessoas confundem muito. O que é cobrança indevida? É aquela que não deveria ter sido feita. E se o consumidor acabar pagando por essa cobrança que não mereceu, né, que ele não devia ter pago, ele pode pedir em juízo depois o dinheiro de volta e a repetição do indébito, ou seja, você recebe o valor que você pagou em dobro, porque você pagou uma cobrança indevida, porque você não podia ter sido cobrado daquilo. Então, vamos ver o que o artigo 42 vai falar aqui. Parágrafo único. O consumidor, cobrado em quantia indevida, tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou, em excesso acrescido de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de engano justificável. Então, só não vai receber o dinheiro de volta se for em hipótese de engano justificável. Então, só a cobrança não enseja o recebimento da quantia. Eu coloco esse asterisco aqui porque eu esqueço de falar isso às vezes. Então,
Se você recebeu uma cobrança indevida na sua casa e você não paga, você não pode entrar em juízo pedindo a repetição do indébito, porque você não pagou errado. Então o que você quer de volta, gente? Né? Só você ser cobrado errado não tem problema. A pessoa não pode levar seu nome lá, né, pro CEPROC, pro Serasa, esses cadastros, bancos aí de consumidores. Mas se você pagar indevidamente, aí sim você tem direito à repetição do indébito. Se você não pagar, não tem do que você reclamar. Então, e as práticas abusivas aí? São várias modalidades de práticas abusivas que o fornecedor pode acabar ali incorrendo, né? Na hora de fornecer o produto, na hora de fazer a oferta desse produto, na hora de fechar o contrato com o consumidor. São várias hipóteses. E todas elas estão previstas ali no artigo 39. Então, venda casada ou venda quantitativa é fazer o consumidor comprar, né, de uma forma que ele não desejava. Por exemplo, você só pode comprar o shampoo se você comprar o condicionador. Aí você está comprando 2 produtos, sendo que você só queria um. Sabe aquelas escolas de línguas que daí eles falam, o curso é tanto, mas você tem que comprar o livro só tem para vender aqui, porque é a dona da escola que escreve, por exemplo. Só vende aqui, o livro é mais tanto. Está condicionando a venda do livro com a venda do curso. E isso é considerado aí uma prática abusiva, porque vai ser uma venda casada. Então, não pode acontecer aí pelo CDC. E qual que é a exceção? É o artigo 41. Vamos ver aqui. No caso de fornecimento de produto ou serviço sujeito ao regime de controle ou tabelamento de preço, então vai falar aqui da quantidade, né? Os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir à sua escolha o desfazimento do negócio, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Então, gente, se, por exemplo, vocês aí vão naquelas promoções, publica lá na TV, sabonete tal marca de R$5 por R$1,99. Aí você vai lá, você quer levar a prateleira toda de sabonete para sua casa, porque é uma super economia. E aí eles vão lá e condicionam você, né, a quantidade. Então você só pode levar 3 sabonetes por pessoa. Então eles têm que avisar na hora da publicidade, não pode fazer isso a hora que o consumidor está lá, tem que ser informado ao consumidor aí de maneira ostensiva, tá? Recusa o atendimento às demandas dos consumidores. O fornecedor ele não pode deixar de atender o consumidor por causa de preconceito ou selecionar aí os consumidores, né, por algum motivo. Então, não pode. Se ele está colocando esse produto ou serviço aí no mercado, ele tem que atender todo mundo. Letra C aqui, fornecimento não solicitado. Sabe quando você recebe em casa cartão do banco, ou então recebe medicamento quando você vai no médico para você experimentar, ou para você começar usando aquele depois você compra outro. Enfim, tudo que vier que você não solicitar é considerado como amostra grátis. Mas tem uma coisa aí no cartão de crédito que costuma aparecer aí na prova de vocês, da ordem. O cartão de crédito chegou na sua casa, você nunca foi naquele banco, você não pediu por aquele cartão, mas aí o cartão chegou e você começa a utilizar o cartão. Você liga naquele número, desbloqueia o cartão e faz uso do cartão aí. E a hora que chegou a fatura, você vai falar: a professora falou que era amostra grátis, eu usei. Pelo amor de Deus, não me façam isso. Quando você liga para desbloquear o cartão, é uma forma de você aceitar aquela oferta ali que o fornecedor está fazendo para você. Então, deixa de ser uma amostra grátis e você vai estar aceitando, né, aquele serviço do banco para você. Então, você tem que sim pagar aquela conta que você fez se você usou aquele cartão de crédito. Mas, se você receber remédio, comida, qualquer outra coisa que você receber que você não pediu, vai ser considerado como amostra grátis.
Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, condição ou conhecimento social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Então, às vezes, né, você está conversando ali com um senhorzinho, apresenta um contrato para ele tá sem óculos, você é tão legal, ele fica sem graça de te dizer não, e ele acaba assinando o contrato, mas ele não leu porque ele estava sem óculos. Você está se aproveitando aí desse senhor para fazer ele consumir o seu produto, contratar seu serviço. Então isso também é considerado prática abusiva aí pelo CDC. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva também é considerado uma prática abusiva. Exercer serviço sem a prévia elaboração de orçamento. Então, o artigo 40 vai dizer o seguinte, que no orçamento vai ter que estar constando ali o valor, né, da mão de obra, dos materiais, dos equipamentos, as condições de pagamento e a data do início e do fim, né, do serviço ali contratado. O orçamento vai ter uma validade aí de no mínimo, né, 10 dias, a não ser que o fornecedor te forneça o fornecedor te forneça, ficou ótimo, né? A não ser que o fornecedor ele dê para você um contrato que valha por mais tempo, por 15 dias, 20 dias, aí foi negociado, né, com o fornecedor. Mas o CDC traz para você que o orçamento tem prazo de 10 dias. E uma vez aprovado um orçamento, ele vai vincular as partes. E somente vai ser modificado aí o contrato desse orçamento, né, por negociação entre as partes. Então, o que acontece? Às vezes você está lá, teve seu orçamento, contratou o serviço, e no meio do serviço, pode ser um serviço de pintura, o pintor olha para você e fala, olha, eu não vou conseguir terminar essa parede aqui, o senhor vai ter que pagar um terceiro aí para me ajudar, eu conheço ele lá, meu vizinho, tá? Ele vem me ajudar amanhã, mas o senhor vai ter que pagar. Se não tiver previsto no orçamento, gente, não tem que pagar. Isso costuma cair em prova. Então, se for para contratar um terceiro para terminar aquele serviço que está previsto ali no orçamento, seja por causa da qualidade ou por causa do tempo, né? Tem que ficar tempo. O orçamento te promete que termina tal dia, mas o pintor não vai conseguir terminar naquele dia. E aí fala para você contratar mais uma pessoa ali, um terceirizado, para terminar. Não tem essa, o consumidor não precisa pagar além daquilo que estava previsto no orçamento, a não ser que seja alguma coisa a mais, que não esteja no orçamento. E aí vai ter que ser negociado com o fornecedor. Atenção! Fica o consumidor isento de qualquer ônus ou acréscimos decorrente da contratação de serviços por terceiros, ali, ó, não previstos no orçamento prévio. Eu falo as coisas e depois está no meu slide, daí eu vejo que eu antecipei. Letra G aqui, ó. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício dos seus direitos. Ficar falando mal aí do consumidor para os outros fornecedores, falar que o consumidor é barraqueiro, que não é para eles atenderem, enfim. Isso também é considerado uma prática abusiva. Inobservância de normas técnicas, claro que aí vai estar deixando alguma coisa passar, né? A qualidade, quantidade aí. Então, tem que observar as normas técnicas. Recusa de venda de bens ou a prestação de serviços diretamente e à vista, ressalvados os casos de intermediação regulados em lei. Então, se você quer pagar, o fornecedor não pode falar, não, hoje você não vai pagar não, porque eu não aceito pagamento à vista, só mês que vem. Não faz nem sentido, né, gente? Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Se aumenta o valor, tem que aumentar a qualidade do produto ou do serviço, ou a quantidade. Tem que ter uma razão para existir aí a elevação do preço, o aumento desse preço. Então, se for sem justa causa, é prática abusiva. Inexistência de prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo fornecedor. Então, por isso que, né, a gente fala que o contrato, lá, o orçamento, tem que ter a data do início e do término do serviço. Porque senão começa e nunca termina. E aí ele pega vários outros serviços e o seu tá lá, sem terminar. Então, tem que ter a data final aí para o cumprimento da obrigação.
Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal contratualmente estabelecido. E acabou. Achei que tinha mais. A gente se empolga nessas coisas das práticas abusivas aí, é uma parte tão legal. Então, essas aí são as práticas abusivas previstas no CDC. Obviamente que esse rol é exemplificativo, não dá pra gente colocar todas as possibilidades aí que podem acontecer na vida real, né, que o consumidor pode fazer aí em detrimento do consumidor. Mas, para a prova, vocês precisam saber essas que eu comentei aqui com vocês, que dei exemplos e tudo. Não tem segredo, gente, é tranquilo, você vai conseguir identificar na sua prova aí na questão se vai ter uma prática abusiva ou não, se vai ser aí uma publicidade enganosa, uma publicidade abusiva, enfim. Eu espero que vocês estejam aí estudando, seguindo firme aí nessa caminhada, que eu sei que não é fácil, mas vale a pena. Então, continuem com os estudos, encontro vocês aí pelas redes sociais, e até a próxima aula!